Essa daqui é a análise individual dos jogadores. Se você tá vendo isso daqui esperando uma análise somente do jogo, te informo que não é aqui, é na análise Pocket que eu fiz e que já tá aqui no canal com mais ou menos 13 minutos. Essa aqui é a análise individual jogador por jogador. Roda a vinheta. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor e vamos embora dar notas aqui, começando por ele, Muriel. Ela fez uma partida sem bingo, sem nada, né? Uma partida limpa. Eu sincero, só vi Muriel uma vez no jogo fazendo uma boa defesa. Então fica aí uma nota 6,5, uma nota 7. Vou dar uma aumentada porque de fato ele participa uma vez do jogo, faz uma defesa complicada de se fazer ali, que é aquela defesa de não toque no primeiro pau. Então Muriel nota 7. Na lateral direita, Igor Julião. Partida segura mais uma vez. E vamos ser sinceros aqui, eu preciso falar um negócio de sinceridade, você pode discordar, mas discordando com respeito não tem problema. Julião é titular da lateral direita. Calegari estava improvisado por ali. E Calegari improvisado por ali fez partidas que eu considero na mesma média do que Igor Julião. Igor Julião tem mais corpo e tem mais experiência. E tem feito partidas medianas, assim, a de hoje, na verdade de ontem, né, quando vocês já estão assistindo isso no domingo, foi uma partida que eu achei isso, na média, uma partida boa, uma partida de um lateral direito que poderia ser o reserva do Fluminense hoje. Ser o titular evidencia que o elenco tem suas carências. A prioridade do Fluminense era marcar e do lado de Julião não surgiram muitas jogadas do Fortaleza. Foi bem neste jogo, essa avaliação meio que serve para os dois laterais, mas antes a gente fala dos zagueiros. Mais uma boa partida, e para quem já ouviu o podcast do Resto Tricolor, que o link tá aqui na descrição, sabe que o que a gente tem de opinião, né? No caso eu tenho de opinião sobre Nino e Lucas Claro. Assim, tá ficando chato ficar elogiando os dois o tempo todo. E a gente vem de... Eu acho que desde 2005 que a gente não confia nos dois zagueiros do Fluminense. Em 2005 ainda teve problemas ali. Mas a zaga Antônio Carlos e Fabiano Heller no Carioca foi muito bem na Copa do Brasil. Tirando isso, assim, acho que depois daquilo, não lembro de dupla de zaga com total confiança. A gente teve Thiago Silva e Luiz Alberto e tal, mas não teve um momento igual a esse, em que a zaga do Fluminense, os zagueiros do Fluminense vão bem em todo jogo. O jogo que vai mal é igual o Digão. É uma falha individual lá contra o Ceará, mas mesmo assim faz boas atuações. Lucas Claro tem jogado muito na antecipação e não é absurdo querer que o Lucas Claro esteja na seleção do primeiro turno do Brasileirão. Ele jogou demais. E Nino, nessa partida, para mim foi melhor ainda do que o Lucas Claro. Foi mais incisivo nos embates no primeiro tempo, então foram muitos desarmes e rebatidas de bola. Assim, espetacular as atuações da zaga do Fluminense. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos, uma avaliação parecida com a de Igor Julião, que eu falei em relação à postura defensiva. Porém, é um fato, Danilo Barcelos, ele pegou a lateral esquerda e ele se tornou titular porque o outro era o Egídio. Ninguém vai duvidar disso, ninguém vai dizer que isso está errado. Ele só virou o titular do Fluminense porque o outro era o Egídio. Mas ele pegou isso, o Egídio era nota 2, nota 1, nota 3 o tempo todo. E ele só precisava ser um nota 5. E ele transformou atuações normais em nota 5 em nota 6. E em nota 6,5. O Fluminense não tem sofrido muito pelo lado de Danilo Barcelos. E, além disso, tem produzido bolas paradas muito boas. E a gente sabe, a gente tem Nenê no time, a gente sabe a importância de bolas paradas. Ele parou de bater escanteio num determinado momento, né, porque estava deixando aberto o seu lado, dando a entender já claramente de que a prioridade era a marcação. E o Fortaleza não se criou tanto por aquele lado. Por isso, as notas aí da defesa, né? Fica Igor Julião com 6,5, Danilo Barcelos com 6,5 e a dupla de zaga Nino com 7,5 e Lucas Claro com 7. No meio de campo, a gente começa com Hudson, que foi o que jogou na teoria ali, ocupando a posição de Dodge, ou não, enfim, de qualquer jeito, é um dos primeiros volantes que fez uma partida assim, tudo que eu vou falar aqui não muda a minha opinião em relação aos últimos jogos, tá? O Hudson hoje fez uma boa partida, conseguiu cumprir esse processo de até marcar um pouco lá na frente. Não marcou tanto igual ele normalmente vai, porque dessa vez não tinha Fred, tinha Felipe Cardoso, que se movimenta mais. Mas conseguiu fazer essa marcação lá na frente e ocupar os seus espaços atrás. Deu espaço, porque ele sempre dá nessa volta, no lance que sai o escanteio que o Muriel defende. Ele está chegando atrasado numa bola, que acaba originando o escanteio. Mas, de qualquer forma, assim, isso acontece todo jogo. Hoje, ou ontem, né, nesse caso, uma boa partida.
no meio de campo, com muita vontade. E como o Fluminense era um time prioritariamente de marcação até os 10 do segundo tempo, isso fez diferença. É um time que briga muito. E se a gente está falando de briga, que no caso de Hudson, que fica aí com a nota 6,5, a gente então tem que falar de Iago Felipe, para mim, o melhor em campo. O que esse cara tem jogado é sacanagem, assim. E eu até brinquei, acho que vai exemplificar melhor a atuação de Iago nesse jogo. Iago é aquele cara na pelada que ele não é o cara da firula, o que faz o Guerri. Ele não é o cara que arrebenta e que é grandão e que ganha todo mundo no corpo. Ele não é o melhor jogador ali da pelada. Ele não é o... Não, mas ele tá na primeira escolha. Quando tira o time ali, ele é um dos primeiros a ser escolhido. Porque é o cara que vai se doar e vai correr e não vai reclamar de ninguém. E ele tem feito isso como ninguém. E cada vez mais ele finca o pé no time titular, porque ele vem sendo titular porque Michel não pode jogar. Aí Michel volta, ele lesionou, quando ele voltou, Dodi não pôde jogar, etc. Mas assim, Iago não sai desse time titular, não pode sair. Foi um leão em campo, organizando jogadas na frente. Atrás teve errinhos bobos ali, quase deu um gol pro Fortaleza, por sinal, mas assim, merece a nota 8, porque foi um leão em campo e pra mim foi o melhor em campo. Pra fechar, não fecha o meio de campo, na verdade, mas a gente tem Paulo Henrique Ganso e a gente vai do céu ao quase inferno. A partida de Ganso foi muito ruim mesmo, muito longe do que a gente vinha vendo ele jogar nas últimas partidas que ele entrou. Ele entrava, normalmente é o que eu falava, ele entrava e acalmava o jogo. O Fluminense parava de perder bola boba quando ele entrava. Ganso foi titular, um pedido de muita gente que ele tem poucos minutos como titular, né? Poucas vezes ele foi titular. E a última vez que ele tinha deixado uma boa impressão contra o Sport. Mas fez uma partida muito ruim mesmo. E não é, a gente, beleza, assistência do gol, ele participa do lance do gol dando um passe errado. É um passe errado perdoável, porque é o passe errado que ele dá em infiltração, é o passe mais difícil. Tá, ele participa desse lance do gol, dá um cruzamento para Felipe Cardoso cabeceia para fora e dá aquele chute depois do passe de Caio Paulista, onde a bola estava realmente ali mais para trás. O chute sai meio torto, mas é isso. Tirando isso, são lances capitais que ele participa, ok. Ele faz uma falta ridícula na entrada da área e, pra mim, o pior de todos. Ele até participa ajudando na marcação, correndo, mas Ganso errou muito passe bobo. E se tem uma coisa que até os haters de Ganso, né, até quem odeia Ganso concorda, é que ele não erra passe bobo. Porque ele justamente, segundo os haters, na cabeça de quem odeia o cara, não sei o que odeia o cara, mas tudo bem, é uma questão de cada um. Na cabeça de quem odeia o cara é que tipo assim, ele acerta um monte de passe porque ele fica dando passe bobo e não erra. Tá, e nesse jogo ele tava errando. Errou passes bobos de dominar, olhar e tocar errado. Uma partida tenebrosa pra esquecer. Como eu falei, tem as partes boas, mas uma partida muito ruim de Paulo Henrique Ganso. No ataque, Michel Araújo. Achei uma partida apagado, sumido. Não foi tão participativo no jogo. De qualquer jeito, fica com uma nota aí. A nota de Ganso que eu acabei não falando, nota 2. E a nota de Michel Araújo fica aí com a nota 3,5 pela empolgação, pelo menos, de participar do jogo e de tentar jogar, né? Talvez seja questão de ritmo, tá voltando ainda também. Mas achei uma partida bem abaixo de Michel Araújo. Na outra ponta, a gente teve Caio Paulista, que fez uma atuação regular. Olha, tenho gostado de Caio Paulista nos últimos jogos, tá? É pra ser titular? Óbvio que não. Pra mim não é. Com todo mundo ele não é titular. Mas teve uma função prioritária de marcação. Todo mundo teve função prioritária de marcação, exceto Ganso e Michel Araújo. Por isso que os dois tinham função de armação e não cumpriram, e o Fluminense não criou tanto. Foi um time ruim na parte ofensiva. Mas na parte defensiva, Caio Paulista foi importantíssimo. E é um jogador que eu falo isso e acho que resume o jogo dele também. É um jogador que ele tem uma péssima condução de bola, mas ele compensa isso demais com uma vontade, o corpo que ele tem, o físico dele e uma explosão muito grande. Tem uma condução de bola dele que ele parece que vai perder a bola a todo momento que ele dá tapa errado na frente, ele sai ganhando e isso compensa muito mais também na marcação. Por isso fica com uma nota 6, gostei da atuação de Caio Paulista, tenho gostado, tem sido um reserva útil. Na centroavância, Felipe Cardoso. Pra mim, o pior em campo. Aí você pode falar, não, mas Ganso foi terrível, Ganso foi horrível e tal. Tudo bem, Ganso foi horrível, mas como eu falei, eu consegui listar muitos erros de Ganso, partida horrível, etc. Mas eu consegui listar 2 lances que ele participou, pelo menos. Felipe Cardoso, ele recebeu 10 bolas no primeiro tempo. 10 bolas.
3 continuaram com o Fluminense. E não é que ele chutou 5 para fora, não dá seguimento em jogada. Eu costumo dizer que todo jogador foi bom em algum momento para ser jogador de futebol. Eu não consigo ver esse jogador bom em Felipe Cardoso. Acho que a tendência até é que ele comece a desaparecer do time do Fluminense de novo, porque ele já tinha sido dispensado por causa disso. Então assim, pra mim é o pior em campo, é nota 1, porque deu aquela cabeçada pra fora e conseguiu dominar e tocar uma vez. Mas ele não consegue fazer isso. É um jogador muito ruim mesmo. Pelo menos no Fluminense tá mostrando isso, não conheço ele em outros momentos. Espero que a fase dele melhore bem longe daqui. Dos reservas que entraram, Yuri, nem vale a pena falar, entrou já no final do jogo, fica aí sem nota. Dos outros que entraram, entrou Luca, fez uma boa jogada, jogou quase 20 minutos, então tem que dar a nota pra ele. Pela boa jogada que fez, fica aí a nota 6. Assim como Marcos Paulo, que eu ia colocar uma nota 6,5. Até ia dar uma moral, falar, pô, aquela cortada pra direita que ele dá e ele tenta chutar, mostra que o gol deu uma recuperada nele. Mas ele vem naquela outra bola carregando, que ele tenta driblar o zagueiro e se embola com a bola. Pode ter abaixado o moral de novo, fica aí com 5,5. Esses dois jogadores participaram muito pouco do jogo, né? Porque logo assim que eles entram, o Fluminense faz o gol e aí o Fluminense para meio que de jogar. Agora, além de Luca, Marcos Paulo e de Yuri, que também entraram, entrou também o Wellington Silva, o autor do gol. Não achei que o Wellington Silva demorou a se encontrar um pouco no jogo, né? Mas depois que ele se encontra no jogo, começa a ser um desafogo bom pela esquerda, começa a ter mais espaço, começa a quebrar as linhas, algo que Caio Paulista não conseguiria fazer. Gostei de Wellington Silva, acho que vale a nota 7 também por causa do gol, por mais que o gol seja uma sequência de erros que tenha dado certo, mas deu certo. Eu não tô aqui para só a nota, ela é algo objetivo. E a análise é algo mais subjetivo. Então a análise tá feita, mas o cara fez o gol da vitória, né? E sabe que gol dá uma aumentadinha na nota, por isso essa nota 7 aí de Wellington Silva. Sobre o Odair Hellmann, falei muito na análise pocket, então não vou falar quase nada aqui hoje não. Méritos, nesse jogo só pontos, não tenho irritação e vai passar uma semana aí pelo menos em lua de mel com a torcida com méritos. Deu um nó no primeiro tempo em Rogério Ceni, se favoreceu de uma expulsão, pra mim, injusta do Fortaleza, mas o Odair Hellmann não foi pedir cartão vermelho, não foi ele que entrou no campo e deu vermelho pro Fortaleza. Ele fez o trabalho dele e, apesar de naqueles 10 minutos iniciais do segundo tempo parecer que ia perder o controle, a expulsão trouxe o controle de volta pra mão dele e ele pegou esse controle e soube o que fazer para fazer o Fluminense vencer a partida. E uma vitória boa que faz a gente continuar olhando pra cima, sempre olhando pra cima, cabeça nas nuvens, mas pés no chão. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!